Corrigindo aí a nossa atividade sobre cilindros, a primeira questão: em cada cilindro está indicada a sua altura e também a medida do raio ou do diâmetro de sua base. Determine o volume de cada um dos cilindros. A letra A, ela me traz um cilindro circular reto, que ela tem raio de 4 metros, que ele tem raio, de 4 metros e a altura de 8 metros. Então nós sabemos que o volume de um cilindro ele é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, se eu quiser calcular aí de forma direta, já o valor do seu volume. Agora, se eu não quiser calcular direto, se eu quiser calcular primeiro a área da base para depois calcular o volume, é isso que eu vou fazer aqui no slide. A área da base, π vezes o raio ao quadrado, então vai ficar π vezes 4 ao quadrado, que dá 16π metros quadrados como área da base. Para o volume, eu sei que ele é a área da base vezes a altura, então vai ficar 16π vezes a altura, que é 8. 16 vezes 8 dá 128π metros cúbicos. A letra B traz um cilindro que tem um diâmetro de 7 metros e tem uma altura de 9 metros. Se o diâmetro é 7, então o raio é 3,5. Então a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vai ficar π vezes 3,5 ao quadrado. 3,5 ao quadrado dá 12,25π metros quadrados como área da base. Para o volume, é a área da base vezes a altura, então eu pego 12,25π vezes a altura, que é 9. Esse produto vai dar então 110,25π metros cúbicos. Lembrando que se você quiser fazer o volume direto logo, é até bem mais simples. Eu só estou fazendo primeiro a área da base, até por questão de treinar mais. Mas usando a fórmula π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, ela vai bem mais fácil de ser resolvida. A letra C traz aí um cilindro de 5 metros de raio e a altura de 6 metros. Então vamos lá. A área da base, π vezes o raio ao quadrado, então vai ficar π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, então a área da base 25π metros quadrados. Dessa forma, então, o volume é a área da base vezes a altura. Então vai ficar 25π vezes a altura, que é 6, ou seja, isso aí é 150π metros cúbicos. A letra D traz um cilindro oblíquo. É interessante notar que nas questões anteriores nós tínhamos cilindros retos. A letra D trouxe um cilindro oblíquo. Esse cilindro oblíquo ele tem raio de 3 metros, já que o diâmetro é 6, e a altura dele é 7. Independente do cilindro ser reto ou ser oblíquo, se eu tiver a sua altura e se eu tiver o seu raio, o processo para calcular o volume é o mesmo. Então vamos lá. A área da base, π vezes o raio ao quadrado. Dessa forma, então, π vezes 3 ao quadrado, que é 9π metros quadrados como área da base. Para o volume, eu tenho então a área da base vezes a altura, então 9π vezes 7, que dá 63π metros cúbicos, então, a resposta da letra D. A segunda questão da Universidade Federal do Paraná. As duas latas na figura abaixo possuem internamente o formato de cilindros circulares retos, com as alturas e diâmetros da base indicados. Sabendo que ambas as latas têm o mesmo volume, qual o valor da altura H? Então, você observando a imagem, você percebe que uma lata tem diâmetro 12 e a altura H, e a outra lata tem diâmetro 16 e a altura 4. Então eu quero saber qual é a altura da lata que tem diâmetro 12 para que as duas latas tenham o mesmo volume. Vamos então começar. Para o cilindro da esquerda, a gente observa que o raio dele é 6 centímetros, o raio que eu vou chamar de R1, e a altura dele, que eu vou chamar de H1, é H. Daí então, o volume desse cilindro pode ser calculado começando pela área da base, que é π vezes o raio 1 ao quadrado. Então vai ficar π vezes 6 ao quadrado, ou seja, a área de uma das bases é 36π. Assim então, o volume do cilindro da esquerda, que eu vou chamar de V1, é a área da base vezes a altura. Então vai ficar 36π vezes H, ou seja, o volume é 36πh centímetros cúbicos. Por outro lado, para o cilindro que está na direita, o raio dele é 8 centímetros e a altura dele é 4. Então a sua área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vai ficar então π vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64.
Logo a área da base dele, 64 π centímetros quadrados. Tendo a área da base, vamos então para o volume, que é a área da base vezes a altura. Então vai ficar 64 π vezes a altura dele, que é 4. Isso então vai me dar um volume de 256 π centímetros cúbicos. Agora vamos para aquele detalhe. Os volumes V1 e V2, eles são iguais. Como eles são iguais, então a gente pode igualar. Na hora que você pegar o V1, que é 36 πH, iguala ao V2, que é 256 π, eu passo agora o 36 π dividindo, então a altura é 256 π dividido para 36 π. Corta os π's, 256 dividido para 36 dá aproximadamente 7,11 centímetros cúbicos. De maneira então que a resposta correta é a letra D. A questão 3, para o preparo de um bolo, foram utilizados 3 tipos de forma, todas com o formato de cilindro reto, cuja altura de cada uma das formas é de 12 centímetros, mas as formas tinham raios distintos. Uma tinha raio 10, outra tinha raio 15, outra tinha raio de 20 centímetros. Sabendo que, depois de recheado e confeitado, esse bolo aumentou seu volume em 8%, determine o volume desse bolo após ficar pronto. Primeira coisa que eu devo observar é que eu tenho que calcular o volume dos 3 cilindros que vão compor cada um dos 3 pedaços do bolo e somar. Bem, vamos lá. O raio 1 do menor cilindro é 10, o raio 2 é 15, o raio 3 é 20 centímetros. Desse modo, então, nós vamos ter que a área da base de um dos bolos, π vezes o raio 1 ao quadrado, isso vai dar então π vezes 10 ao quadrado, ou seja, 100 π centímetros quadrados é a área da base de um dos bolos. Um detalhe, embora essa questão seja contextualizada, eu só vou trocar o π por 3,14 só lá no final. Porque eu trocando só lá no final, eu tenho menos trabalho. Então eu vou repetindo o π até onde der. Bem, por outro lado, o outro bolo, que tem raio de 15 centímetros, a área da base dele é π vezes 15 ao quadrado, ou seja, 225 π centímetros quadrados. E ainda o terceiro bolo, que tem raio da base de 20 centímetros, a área da base dele é π vezes o raio ao quadrado, então vai ficar π vezes 20 ao quadrado, ou seja, 400 π centímetros quadrados. Tendo as áreas das bases de cada um dos pedaços do bolo, de cada um dos andares do bolo, isso é um bolo de 3 andares, eu posso então agora calcular os volumes, porque nós temos as alturas de cada um desses andares. A altura de cada um deles é 12. Então o volume do primeiro andar, vamos dizer assim, é a área da base dele vezes a altura. Então vai ficar 100 π vezes 12, ou seja, 1.200 π centímetros cúbicos. O volume do segundo andar vai ser a área da base dele vezes a altura, então vai ser 225 π vezes 12, isso vai dar então 2.700 π centímetros cúbicos. E por último, o volume do terceiro andar vai ser a área da base dele vezes a altura, então vai ser 400 π vezes a altura, que é 12, isso vai dar um volume de 4.800 π centímetros cúbicos. Eu tenho aí o volume de cada um dos 3 andares do bolo. O que eu quero agora? O volume do bolo todo. Então vamos pegar e vamos somar o volume de cada um dos pedaços, de cada um dos andares. Somando então 1.200 π com 2.700 π com 4.800 π, nós chegamos a um volume de 8.700 π. Agora sim, lembrando que o π é aproximadamente 3,14, troca por 3,14, multiplica por 8.700, nós temos então que o volume do bolo 27.318 centímetros cúbicos. Acabou? Não. Isso é o volume do bolo só com os 3 andares, sem o confeito. A questão fala que depois de confeitado, esse bolo vai aumentar 8% do volume. Se ele aumenta 8%, então o que aumenta 8% vai para 108%. Logo o volume final dele, que eu vou chamar de V', vai ser 108% do volume V. Logo vai ser 108 sobre 100, vezes 27.318. Na hora que você pegar 108, multiplicar por 27.318, dividido para 100, você vai achar um volume desse bolo confeitado de 29.503,44 centímetros cúbicos. Então esse sim é o volume do bolo após confeitado. A quarta questão do Enem.
Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir às 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica. A leiteira, vocês podem perceber que ela tem 8 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. E ela dispõe de copinhos plásticos também cilíndricos, onde cada copo ele é um cilindro equilátero, claro, com 4 centímetros de diâmetro e 4 centímetros de altura. Bem, com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Então ela não vai encher 20 copinhos. Na verdade, 20 copinhos pela metade é só o equivalente a 10 copos. Continuando então, para que isso ocorra, Dona Maria deverá. E aí quando as opções vão aparecendo, você vai perceber que é para a gente dizer se ela tem que encher a leiteira toda, se ela tem que encher só até a metade, se tem que encher mais de uma leiteira, o que que é. Traduzindo, nós vamos ter que comparar o volume de água da leiteira com o volume de água que ela vai precisar para fazer café para as 20 pessoas. É isso que a questão pede para a gente fazer. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar então por cada copinho. Cada copinho ele tem raio de 2 centímetros e ele tem a altura de 4 centímetros. Daí o seu volume vai ser, lembrando que o volume, vou chamar de V minúsculo, né? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Outra maneira de calcular o volume, que eu acho até mais simples, melhor do que a área da base vezes a altura, dá menos trabalho. Então você pega que o volume de cada copinho é π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 dá 16, então nós temos que o volume de cada copinho, 16 π centímetros cúbicos. Bora imaginar agora o seguinte, como os 20 copinhos eles vão ser cheios apenas até a metade, então o volume que nós vamos ter, o volume necessário, né, de café, vai ser o volume de 10 copinhos só. 20 copos pela metade é equivalente a 10 copos. Então se eu tenho o volume de 10 copos, desse modo então, 10 vezes 16 dá 160, então o volume V' de café necessário é um volume de 160 π centímetros cúbicos. Bem, eu tenho o volume aí de café necessário, 160 π centímetros cúbicos. Agora a dúvida, para eu chegar em 160 π centímetros cúbicos, eu tenho que encher a leiteira até onde? Até a metade, encher toda, encher mais de uma leiteira, quanto é? Vamos então para o caso da leiteira, né? A leiteira ela é um cilindro de raio R de 4 centímetros e a altura H de 20 centímetros. Desse modo então o seu volume vai ser π vezes R ao quadrado vezes a altura, então vai ficar π vezes 4 ao quadrado vezes 20, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 20 dá 320 π centímetros cúbicos. Observem, se eu encher a leiteira toda, eu vou então ter um volume de 320 π centímetros cúbicos, a leiteira toda cheia. Mas eu preciso de um volume apenas de 160 π centímetros cúbicos. Então o volume que eu preciso, ele é apenas a metade do volume da leiteira. Se o volume que eu preciso é apenas metade do volume da leiteira, basta que eu encha a leiteira só até a metade, para não desperdiçar nada. Dessa forma, então, a resposta correta é a letra A, e com isso a gente finaliza mais uma correção de atividade.